Continuamos repercutindo aqui as eleições para a presidência das casas, da Câmara, do Senado, não só as presidências, o presidente de cada uma das casas, mas também os cargos das mesas diretoras. O deputado Hugo Mota e o senador Davi Alcolumbre vão estar à frente do Congresso Nacional nos próximos 2 anos. Além de importantes projetos nacionais para serem discutidos, existem as demandas do nosso setor do agronegócio. Quem entende disso e comenta, até porque, além de ser a nossa parceira analista aqui, a senadora Ana Amélia conhece mais do que ninguém aquela casa que ela frequentou durante 8 anos e sempre que vai lá é tão bem recebida que até daqui a pouco eu acho até que ela volta. Senadora, bom dia, bem-vinda. Bom dia, senadora. Bom dia. Quase que entrei junto com vocês aí na hora que entraram, sonoramente, como numa boa orquestra afinada, vocês dois entraram juntos, quase que eu entrei também. De fato, Valteno, grandes desafios tem aí. Hoje de manhã já o presidente Lula terá uma reunião com o presidente Alcolumbre e com o presidente Hugo Mota para exatamente alinhavar as pautas mais importantes para o país. Aí não é uma questão de interesse do governo, mas a questão do país. A área econômica que está no centro de todo o interesse. A questão não só dos problemas internos, o déficit, o ajuste fiscal, a reforma tributária e outros temas muito candentes que são de interesse do governo. E, da mesma forma, também você tem pautas que são específicas, por exemplo, da Frente Parlamentar da Agricultura, o agronegócio, energia renovável e todos isso com vistas já à preparatória da COP30 lá em Belém do Pará. Do outro lado, você tem também uma preocupação no campo econômico, com base no que o Banco Central decidiu, é que o Banco Central continue sendo independente, como foi na gestão do Campos Neto. O recado dado pelo Henrique Meirelles, que foi um presidente do Banco Central muito respeitado, foi o primeiro presidente do Banco Central da gestão Lula 1, e ele foi muito bem sucedido recomendando que o próprio Galípolo fique afastado do governo, ou seja, mantenha a posição de independência. E na Câmara, o presidente Hugo Mota vai ter também as reuniões para definir pautas que têm mais um cunho ideológico, mas que nesse momento aí de mudanças com um dos nossos maiores parceiros econômicos, que é os Estados Unidos, alterações cruciais em aumento de tarifação e que tem levado países importantes, parceiros dos Estados Unidos, como México e Canadá, a reagirem imediatamente. Não vai ser diferente com o Brasil. Ele não vai botar panos quentes na relação porque é amigo do Brasil, ele está olhando o interesse dos Estados Unidos. Então, veja, os desafios não são pequenos, Carolina e meu querido Valteno. Pois é, e o primeiro compromisso do novo presidente do Congresso é votar o orçamento. O orçamento nem foi votado ainda, então essa é a primeira missão. Eu tive lá conversando com os ministros do governo, inclusive com o Padilha, com o ministro Wellington, dos programas sociais do governo. E aí, senadora, uma das coisas que eu mais ouvi lá foram 2 temas. Um tema é anistia aos atos lá de quem praticou aqueles atos lá de tentativa de golpe de 8 de janeiro. E outra coisa também muito falada, que está permeando todas as discussões, são as emendas parlamentares. O Alcolumbre fez um discurso muito duro, cheio de recados ao judiciário, a senhora também acompanhou. Como está vendo esses 2 temas, hein? A questão das emendas e dessa proposta da direita que disseram, com quem eu conversei, falou, não, nós combinamos com Mota, combinamos com o Alcolumbre, que se a pauta chegar, tiver a assinatura direitinho, ele vai colocar em votação. Valteno, vamos por partes aí, como o Frankenstein, vamos por partes. A questão orçamento. O orçamento está diretamente ligado à emenda parlamentar. Emenda parlamentar é exatamente um tema muito caro para os parlamentares, especialmente quanto mais próximas estiverem as eleições. E 2026 já começou. Você vê a preocupação do presidente Lula com comunicação, com melhoria de desempenho e melhoria de resultados. E o Congresso não é diferente. Para se reeleger um deputado federal, precisa prestar serviços à sua comunidade. A emenda parlamentar virou realmente uma moeda de troca do ponto de vista eleitoral. E por isso esse tema é tão caro ao Congresso. Não só Alcolumbre, quanto o próprio Hugo Mota já estão definindo isso como prioridade e ambos querem conversar com o ministro Flávio Dino para definir claramente as competências e responsabilidades
responsabilidade do Poder Legislativo, cada um no seu quadrado. Judiciário lá no seu lugar, o Executivo no seu e o Legislativo no seu. Então, a emenda parlamentar, na visão dos líderes, e aí faz um eco muito forte e muito sensível aos ouvidos dos deputados e senadores em relação a esse tema, emenda parlamentar, que está diretamente ligado ao orçamento, que precisa ser votado agora. Nós estamos correndo contra o tempo, então o prazo de validade e de votar está vencendo e os deputados e senadores precisam votar o orçamento para 2026. Então, esse é o ponto. O segundo ponto é essa questão dessa pauta. Todas as pautas explosivas como essa do 8 de janeiro vão ser colocadas em banho-maria. E esse discurso do presidente do Senado e da Câmara de atender a maioria, se houver coisa, vale a mesma coisa para impeachment de ministro do Supremo, meu caro Valteno e Carol. Se esse tema, eles terão muito cuidado no trato dessas questões que ferem a institucionalidade, ou seja, a democracia, a questão da liberdade de expressão, de uma série de outros fatores que envolvem isso, mas esse tema parece que vai ser colocado ali à margem dos assuntos prioritários no governo, mesmo com essas declarações aí para público, para atender os seus eleitores, no caso dos que votaram e que querem anistia para aqueles que participaram do quebra-quebra no dia 9 de janeiro. Para quem é inocente, como aconteceu já da liberação recentemente do ministro Alexandre de Moraes, de um morador de rua que estava preso fazia 2 anos, quer dizer, não se justifica isso e nem se justifica demoras nesse julgamento. Então, tem que passar uma peneira, todas as pessoas que não estavam lá só fazendo baderna, pagar o preço de uma baderna e não de um movimento político que, eventualmente, na visão do Supremo, estava fazendo uma tentativa de golpe. Então, eu acho que tem que definir, acertar e julgar esses processos de acordo com a gravidade do ato de cada um, Valteno. E eu acho que nisso o Supremo faria muito bem se agilizasse o passo, se liberasse o maior número, porque tem muita gente inocente ali dentro que está presa e que simplesmente participou nem tinha noção do que estava fazendo. Pessoas sem ira nem beira, desculpa a expressão, mas como essas pessoas que eram moradores de rua, foram lá às vezes até para receber lá um alimento, receber uma gorjeta, alguma coisa, uma ajuda dessa. Então é desumano até você fazer isso com essas pessoas que não estavam lá para derrubar o regime, para derrubar o governo, estavam lá para, digamos, participar de uma coisa que, na visão deles, simples era exatamente de uma até sobrevivência alimentar, por exemplo. Senadora, e hoje também começa o ano no Judiciário, né? A gente estava falando aqui sobre a questão do marco temporal, que está sendo discutido por lá. O que a gente pode esperar, então, agora para esse novo ano, né? Olha, Carol, acho que nesse ponto também o Supremo precisa dar uma segurança jurídica a um setor que é crucial para a economia brasileira. A dependência do Brasil e a economia brasileira, não só no abastecimento interno, você vê o debate que hoje está em relação ao aumento dos preços. E o setor agropecuário é o setor mais atingido por isso. E atingido por elevação de custos, por uma série de fatores, efeitos climáticos que reduzem a safra, custos operacionais, agora vem um aumento de combustíveis, vai onerar a produção por conta exatamente do que ainda nós somos um país rodoviário. E aí o transporte é feito por rodovia, e vai consumir diesel, então vai aumentar o preço. E vai repassar para o consumidor, quer dizer, são desafios muito grandes. O marco temporal é uma das coisas mais urgentes e necessárias. Não se pode estimular a insegurança jurídica dos produtores rurais nesse momento crucial para o nosso país. Então, algumas regiões já estão vivendo problemas climáticos, ou alguns estão... Aqui no Rio Grande do Sul mesmo, onde eu estou, na região de Passo Fundo, desta área aqui da região Planalto e Nordeste do Rio Grande do Sul, passei por lavouras maravilhosas de soja. Até ontem havia uma chuva moderada, boa para a agricultura, mas não é a realidade de todo o território gaúcho, como não é a realidade de todo o território do Mato Grosso, que é o buceleiro do Brasil, e assim por diante. Então, o Supremo Tribunal Federal precisa, de uma vez por todas, dar uma segurança jurídica. Não pode deixar essa situação pendente e criando mais temor para os produtores rurais. Esse é um ano excepcionalmente bom para que não tenha eleição, não há pressão sobre questão de contenção, porque no ano de eleição tem aí os limites de gastos, que são mais contidos pela própria lei eleitoral. Então, assim, é um ano que o governo vai ter que trabalhar muito para poder recuperar a credibilidade. É um ano que vai ter que trabalhar muito para conter a inflação, que talvez seja a maior preocupação. Eu conversei com os elementos com
com integrantes do governo que me falavam disso, a preocupação, acabam atribuindo isso muito a alimento, e a gente está conversando aqui com economistas dizendo que não é esse o olhar do Banco Central. O Banco Central está olhando para inflação de serviços, preço de alimentos sobe e desce. Agora, a senhora lembrou bem aí o aumento aí do preço do diesel, tudo isso impacta a inflação. Há uma expectativa, sim, de colheita de super safra, mas ela ainda precisa ser esperada, tá? Muita chuva. Nós não temos isso fechado ainda. O agro faz sua parte, não é verdade? Mas o governo tem que fazer a dele. Pois é, Valtena, você apontou muito bem a questão relacionada à inflação para a área de serviços. Esse é um detalhe. Eu lembro, a gente quando começou mais cedo, né? No meu caso, vocês ainda são muito jovens, lembro do ministro Mário Henrique Simonsen, quando houve um processo inflacionário, e certa vez eu perguntei para ele que inflação estava acontecendo. Você tem uma inflação de demanda, você tem uma inflação de custos, você tem uma inflação sazonal por problemas climáticos, então você tem vários fatores para a questão da inflação. E aí eu perguntei para ele, ministro, que inflação nós estamos vivendo? É uma inflação de custos? É uma inflação de demanda? Aumenta muito a demanda, não tem oferta, você dá uma geração de aumento de preço. Ele disse assim, essa é uma situação de multiforme. Ou veja assim, é uma inflação de vários fatores, é multiforme essa inflação que nós estamos vivendo. Então, mais ou menos isso, quer dizer, cada hora, uma hora você teve uma inflação de custos, que para mim é a que está pesando mais, você teve aumentos e vai ter agora do combustível. Quando isso acontece, vai ser projetado para o preço final do produto. Não há dúvida sobre isso. Quem é que vai segurar, quem é que vai arcar com esse preço? É o produto final e, em última análise, o consumidor. Agora, o governo precisa fazer as coisas certas. O governo precisa gastar menos para que ele não gaste muito dinheiro para financiar sua dívida interna. E é o que o Banco Central está fazendo. O Banco Central está aumentando a taxa de juros, que também onera e aumenta a inflação. E a taxa de juros é aumentada para frear o consumo. E, dessa forma, pela via monetária, como diz o ministro Fernando Haddad, é a forma de conter a inflação e conter também o consumo. Freando o consumo, reduz o equilíbrio entre oferta e procura, e aí você tem um certo controle inflacionário. Mas, veja só, é preciso muito cuidado e cada um fazer a sua parte, senão não dá certo, Valtena. Senadora, obrigado pela sua participação aqui. Um feliz ano novo legislativo, né, Carol, e judiciário. Que os nossos ministros e parlamentares olhem com carinho o Brasil, e nós estaremos aqui analisando tudo, inclusive com a sua participação brilhante. Obrigado, tá? Obrigada, senadora. Que o bom senso baixe na cabeça de todos os poderes. Supremo, no Poder Judiciário, que é o Poder Judiciário, Legislativo, e também lá no Palácio do Planalto, que é o Poder Executivo. E para nós também, vale a lição, também baixe para a nossa área. Um abraço para todos, uma boa semana. Tchau. Tchau, senadora.